o poder da aliança. Amém. Boa noite, família. Paz seja convosco. Para mim é um prazer estar aqui na IEQ São Cristóvão, ao lado desse paizão, né? Pastor Gils, pastora Edma, um casal que a gente admira muito, tem um respeito muito grande, um carinho muito especial por eles e por todos dessa igreja. Todas as vezes quando eu subo nesse altar, eu tremo do alto da cabeça à planta dos pés. Que haja graça sobre a minha vida nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. João 17, 21, você que trouxe a sua Bíblia, abra para a gente no livro de João, capítulo 17, versículo 21, e eu quero falar em rápidas palavras sobre o poder da aliança. Amém? João 17, 21, quantos encontraram, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Acharam aí? Ô glória, é forte. Estou aprendendo com a irmã Sueli. Diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa foi uma palavra, um trecho da oração que Jesus fez. E em João capítulo 17, Jesus está orando. Em primeiro momento ele está orando pelos seus discípulos, mas agora a partir do versículo de número 20, ele vai começar a orar por um povo que ainda não estava vivo naquela época. E por quem é que Jesus vai orar? Diga para esse irmão assim: ele vai orar por você. A partir do versículo 20 de João 17, Jesus vai orar por mim e vai orar por você também. E a oração que Jesus vai fazer é para que nós sejamos um povo aliançado. Olha para esse irmão e diga para ele assim: nós precisamos de uma aliança. A igreja do Senhor Jesus precisa ser uma igreja de aliança. Os diáconos e diaconisas dessa igreja precisam ser diáconos e diaconisas de aliança. O ministério de louvor dessa igreja precisa ser de aliança. Os crentes membros da igreja quadrangular do São Cristóvão precisam ser crentes aliançados. Tem alguém aliançado aí? E eu quero falar bem rapidinho sobre 4 níveis de aliança que eu e você precisamos ter. Aliança é compromisso. Quando nós falamos de aliança, nós falamos de alguém que está comprometido. E existem 4 níveis de aliança que eu e você precisamos ter. O primeiro nível de aliança que nós precisamos ter, diga comigo assim: aliança com Deus. Diga mais uma vez mais forte, diga aliança com Deus. Nós ouvimos falar nessa noite sobre as 4 principais doutrinas da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós ouvimos falar sobre Jesus salva, ouvimos sobre Jesus batiza com o Espírito Santo, ouvimos sobre Jesus cura e ouvimos que Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas se tratando de aliança com Deus, a gente precisa entender nessa noite que não tem como obter salvação se eu não tiver uma aliança com Deus. Não tem como receber o batismo com o Espírito Santo se eu não tiver uma aliança com Deus. Vou continuar. Não tem como ser curado se não existe entre eu e Deus uma aliança. E não tem como aguardar a volta do Todo-Poderoso e encontrar com Ele nas nuvens se eu não tenho uma aliança com Deus. Então o primeiro nível de aliança que eu e você precisamos ter, diga para esse irmão assim: aliança com Deus. Quando eu tenho aliança com Deus, eu sou salvo. Quando eu tenho aliança com Deus, eu recebo o batismo com o Espírito Santo. Quando eu tenho aliança com Deus, eu sou curado. E quando eu tenho aliança com Deus, eu sei que a trombeta vai tocar e eu vou encontrar com Ele na glória. Só quem tem aliança com Deus
ter, diga comigo, aliança com a minha família. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe família perfeita. A pessoa que casa esperando a família perfeita vai se frustrar, porque toda família tem as suas diferenças. E eu digo que a família é como os dedos das mãos. Olha para as suas mãos aí. A gente tem os 5 dedos iguais, não é verdade? Os 5 são iguaizinhos, não são? Não, a gente tem um que gosta de apontar. A gente tem aquele dedo que é legal, não é verdade? A gente tem o dedo que quer ser o maior de todos. Tem o anelar, tem o miudinho. E assim como os dedos das mãos é nossa família. Existem diferenças. Embora as famílias tenham algumas particularidades, e aí eu queria bem rapidinho, se o pastor me permitir falar sobre elas, que igual, por exemplo, na minha família tem aquela pessoa da minha casa que gosta de comer demais. Alguém aqui tem alguém na sua casa que gosta de comer demais? Esses dias eu chamei um parente meu para almoçar lá em casa. Eu falei com ele: ó, domingo você vai lá. Chegou lá 6 horas da manhã, moço. Misericórdia, eu fingi que eu nem estava em casa, né? Eu fingi que não estava. 6 horas da manhã. Tem alguém também na sua família que, se você chamar para comer na sua casa, ele vai chegar lá 6 horas da manhã? Tem? Meu Deus do céu, tem gente que a gente tem que falar: vai primeiro antes que fulano vai, que se ele chegar na mesa antes de você, você não come mais nada. Tem alguém na família assim, na sua família? A gente tem aquele super legal que está sempre fazendo a gente rir. Tem pessoas assim na sua família? Mas a gente também tem aqueles que são meio carrancudos, não é verdade? Aquele cara fechada, que geralmente não dá muito papo. Tem alguém na sua família que é assim? Não precisa apontar não, gente, por favor, deixe em off, né? Meu irmão, é você, não aponta não, sabe? E a gente tem assim. Agora, o que a gente precisa saber: a gente não tem família perfeita, as pessoas da nossa casa são diferentes. Agora, o que vai fazer a gente permanecer em família é a aliança que a gente tem. E eu queria declarar uma palavra sobre a sua vida nessa noite e dizer para você: não desista da sua família, não desista da sua casa. Por mais difícil que seja o seu marido, não desista dele, continue orando por ele. Isso é aliança. Por mais complicada talvez que seja a tua esposa, não deixe de orar por ela. Isso é aliança. Não deixe de orar pelos seus filhos, por mais complicados que sejam. Isso é aliança. E eu vou te dizer uma coisa: quem está falando para você nessa noite é um pastor que orou 11 anos pela salvação dos pais. E depois de 11 anos de oração, eu pude ver os meus pais reconciliando no altar. E hoje eles são diáconos da nossa igreja lá no Castro Pires. Então diga para esse irmão: não desista da sua família. Chacoalha ele e diga: não desista da sua família.